Então veja, isso aí é fazer doutrina com um verso só, sabe? Isso é usos e costumes. E não é possível fazer doutrina com um verso só. Doutrina tem que ter uma boa fundamentação bíblica, tem que estar em várias partes das escrituras, não pode ser construída com versos contradizentes. Isso é doutrina. Agora, a doutrina, os costumes mudam com o lugar, com o tempo, com a época, com a cultura, entendeu? Então veja bem, olha aí, a congregação fez a doutrina do véu, mexeu com o véu, você mexeu com o inferno, que vira uma confusão, uma guerra desgraçada, tá? Mas ali tem duas doutrinas, então, se for fazer uma, tem que fazer a outra. Que o homem não pode orar ou profetizar com a cabeça coberta. Quer dizer, eu não poderia estar falando agora das coisas de Deus com a cabeça coberta, tá certo? Só que sucede o seguinte, isso não é doutrina. A congregação está certa, que se tem como preceito, como tradição, a mulher usar o véu, precisa ter também como preceito, na sua tradição, o homem não pode orar, profetizar com a cabeça coberta. Mas como preceito, não como doutrina. Entendeu? Porque há lugares onde, por causa da tradição, da cultura local, isso não vai ser exequível. Então, veja bem, a congregação já descobriu isso. Foi lá para Jerusalém, né? Veja quem era o prefeito. A congregação foi lá no ano de, acho que 2003, 2002, 2003. Né? Para construir um templo lá, abrir culto lá em Jerusalém. Não é isso? Ó, veja bem, esse homem que você está vendo agora aqui, ó. Esse homem foi o primeiro judeu ortodoxo que assumiu a prefeitura de Jerusalém. Olha, veja bem, ele está com o quipá. Veja aí, por exemplo, essa foto agora. Veja que ele tem o quipá na cabeça, né? O mandato dele foi do ano de 2005 a 2008. Ele foi sucedido por esse tal de Nir, esse homem aí, ó, tá vendo? Também um judeu que usa o quipá. Olha aí a foto dele falando com um outro judeu com o quipá na cabeça, tá certo? Então veja bem, a congregação foi lá para Jerusalém e se deu mal. Bom, você que está vendo esse vídeo pode pensar que eu estou contente que a congregação fracassou em Israel. Não, não estou contente. Em absoluto, eu não posso estar contente com uma coisa dessa. Gostaria imensamente que ela estivesse em Israel, se firmasse em Israel, se estabelecesse como uma igreja cristã em Israel. Mas fracassou, né? Por que fracassou? Porque estão vivendo falsas doutrinas, falso ensinamento. Tá? Criaram a doutrina do véu e criaram a doutrina do chapéu. Mas isso aí é religião, isso não salva ninguém. Ó, a congregação abandonou a sua principal doutrina, que é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha lá no final do seu inário, o quinto ponto de doutrina, diz assim que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Leia lá que você vai descobrir que é por aquilo que Ele fez por nós, o seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado, a vida que Ele nos doou ali na cruz, entendeu? É que nós somos salvos. Você tem que abraçar e confiar somente nisso, mais nada, nada.
Mas esses homens estão apresentando o quê? Um falso evangelho, que é, para você ser salvo, você precisa ser membro da Congregação Cristã do Brasil. Para você ser salvo, você precisa ser batizado nas águas do batismo da Congregação Cristã do Brasil. Tá? Precisa ser, o teu batizador precisa ser um genuíno, puro sangue, herdeiro do DNA lá do Franciscão, entendeu? Porque senão não vale nada. Se você foi batizado por um pastor batista, ou metodista, ou presbiteriano, esse batismo não vale nada, você tem que rebatizar, entendeu? Estão pregando salvação por meio de boas obras. Você só vai entrar no céu se você for firme e fiel. Então, mas a salvação não é nada disso. Você pode pertencer à igreja, ser batizado 100 vezes, viu? Viver praticando boas obras. Aí você pode ser uma Madre Teresa de Calcutá e ir para o inferno. Porque a salvação não é dessa maneira. Você só vai ter entrada no céu se você confiar única e exclusivamente naquele sacrifício feito na cruz do Calvário por amor da sua alma. Então, o que me indigna e onde eu me manifesto as minhas contrariedades é porque esse esforço enorme para ir lá para Israel, Jerusalém, lá pregar bobagem. E se deram mal, porque vão lá para um país que tem uma tradição milenar do uso da cabeça coberta, do uso do kippah, a cabeça coberta. Você não pode falar com Deus, orar, estar na presença de Deus se não tiver com a cabeça coberta. Isso é uma tradição milenar. Vai lá pregar que o homem não pode orar, profetizar com a cabeça coberta. Não vai dar certo. Então entenda bem a mensagem desse vídeo, não confunda as coisas. Porque o uso do kippah, o uso da cabeça coberta, é tradição milenar dos judeus. Aqui no Brasil, andaram expulsando as pessoas, expulsando os judeus, humilhando em público, porque tinha judeu que ia ao culto com a cabeça coberta. Agora não vai poder fazer isso lá em Jerusalém, porque se fizer vai se dar mal. É isso? Aliás, a congregação já encerrou os trabalhos dela lá em Jerusalém, quer dizer, fizeram uma tenda lá, enrolaram a tenda e guardaram no almoxarifado, e hoje eles estão se reunindo, meia dúzia de crentes, na porta de Haifa, e acabaram com essa ideia de ir para Jerusalém, porque não dá certo, Quebraram a doutrina, e tem mais, quebraram a doutrina. No culto de abertura, estavam presentes as autoridades da prefeitura de Jerusalém. E veja, assumiram o púlpito. Durante o culto, eles assumiram o culto, a tribuna, e falaram lá com o povo, que é uma coisa que também é da nossa doutrina, que não pode acontecer. No entanto, aconteceu. E muito provavelmente essa pessoa que está aí na tribuna, que você está vendo aí agora na fotografia, está vendo a fotografia? É essa daí. Provavelmente essa pessoa que está na tribuna está com um kippazinho na cabeça. Todos eles que estavam lá estavam com um kippah na cabeça. Por que isso? Porque isso não é doutrina, isso aí é usos e costumes. Então, usos e costumes mudam com o tempo, com o lugar, com a época. Imagina que se nós vamos deixar de pregar o Evangelho por causa do kippah, da cabeça coberta dos judeus, deixar eles com a cultura deles lá, com o kippah na cabeça, assistir culto, testemunhar, entendeu? Pregar, se Deus levantar alguém como cooperador, como ancião, deixa pregar com o kippah na cabeça, não é o problema. O Espírito Santo não inspira doutrinas
que dificultem a divulgação, a disseminação do Evangelho. Isso aí é uma doutrina que dificulta a divulgação do Evangelho. Veja, com isso não estou dizendo que não deva ter o véu como tradição, como usos e costumes, como mandamento, entendeu? Ou o homem não pode orar ou pregar com a cabeça coberta. Entendeu? Ter isso como mandamento, como tradição, como ensinamento. Mas não pode fazer doutrina, porque haverá lugar onde você só vai entrar se abandonar essa restrição. É simples isso. Agora o caso do Valdemiro. Não há dúvida que Deus está se usando dele. Entendeu? Não há dúvida. E Deus vai deixar de honrar a sua palavra porque ele está com o chapéu na cabeça? São milagres maravilhosos que estão acontecendo. Pessoas curadas de doenças terríveis. Ele pega, a pessoa testemunha o milagre e ele pega o microfone e pergunta: quem foi que fez isso para você? Põe o microfone na boca da pessoa, a pessoa fala: foi o Senhor Jesus. Ele diz: glorifica, Irmandade, glorifica o Senhor Jesus. O que é isso? Isso é cegueira espiritual, viu? Desqualificar o trabalho do homem por causa de um chapeuzinho na cabeça. Parem com isso. Agora veja bem, vocês não estão percebendo que isso, muito provavelmente, esse grupo que vaiou aí o apóstolo Valdemiro Santiago, foi um pessoal enviado para aquele lugar pelo pessoal da Record, da Igreja Mundial, do Universal, do Bispo Edir Macedo. Com toda certeza, eles sabiam que o apóstolo estaria presente nesse evento. Manda lá 50 pessoas, 100 pessoas, para fazer isso que eles fizeram lá. Entendeu? E você, como você está cegado, tá? Você está cego, você não consegue chegar a nada, além do que a sua religião e as falsas doutrinas na qual você está vivendo, você é capaz de atribuir ao diabo obras gloriosas que Jesus Cristo está fazendo. É isso que faz a religião. Entendeu? É isso que faz a religião. Agora, veja bem, você está incapaz de perceber que muito provavelmente esse grupo de pessoas, talvez 50, 20, 30, 50, 100 pessoas, foram mandadas lá pelo pessoal da Record, pela Igreja Universal, para fazer isso que eles fizeram, vaiar o homem lá em público. Entendeu? E você está aí, batendo palma. E pior que isso, está atribuindo ao diabo as obras que acontecem nesse ministério, que não tem nada a ver com Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago já falou muitas vezes para você que ele não é milagreiro, ele não faz milagre, ele fala o tempo todo que não houve, não há e nem vai haver nesta terra um homem que possa fazer milagres. Mas você vê esses milagres, somente o Senhor Jesus pode fazer. E são milagres onde ele pega o microfone e põe na boca da pessoa e a pessoa confessa que foi o Senhor Jesus e eles em seguida glorificam o nome do Senhor Jesus. Estes milagres maravilhosos, inconfundíveis, que não está acontecendo na sua vida nem na sua igreja, você não vê nenhum dos seus líderes Deus usar dessa maneira, você fica atribuindo a Satanás. E depois você quer entrar no céu. Leia lá no capítulo 12 de São Mateus, diz lá que atribuir ao diabo uma obra que está sendo realizada pelo Espírito Santo é um pecado que não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. Tá, e você está desse jeito porque te ensinaram um monte de doutrina que não tem nada a ver com o Evangelho. Doutrina do véu, doutrina do chapéu, doutrina do batismo, doutrina de roupas, corte de cabelo, blusa sem manga, um monte de coisa, mas um monte de coisa que não tem eficácia nenhuma para a salvação da sua alma. E a prova está aí, consulta o seu coração, não sou eu que estou afirmando isso. Consulta o seu coração diante de Deus, veja a situação que você se encontra diante de Deus. Você tem a certeza da sua salvação, da sua vida eterna? Você tem certeza que você, morrendo, você vai entrar na glória de Deus?
Não, você tem dúvida. O máximo que você pode dizer é: se eu for firme e fiel, eu vou entrar no céu. Como você não é firme e fiel coisa nenhuma, você está ferrado, meu amiguinho. É pro inferno direto com o diabo e seus anjos. Por quê? Principalmente porque você tem a Bíblia na mão, conhece as doutrinas da sua igreja, está aí no seu inário para ler e observar, mas você fica aí, ó, metendo o pau na verdade da palavra de Deus e acreditando piamente nas asneiras que você ouve. Depois não vai reclamar que a chapa está quente.